Já estamos com os convidados especialíssimos dessa semana, né, no nosso foyer, mais um especial, agora um esquenta para os prêmios, né? Viemos todos hoje de Bruno, como vocês podem ver, né? A gente pegou essa referência, se você não assistiu o episódio do ano passado em que falamos dos prêmios, assista para entender a referência. Vocês estão bem? Ótimo. Bem-vindos de volta. Bruno, bem-vindo, né, querido? Que você tá um obrigado. tempo aqui desaparecido também. Muito obrigado. A vida tem me sorrido, sabe? Eu quero agradecer a todos essa homenagem. Estou muito emocionado. Vamos ver o que vem por aí. E eu tô com a minha almofadinha de suporte emocional. Bom, então, a proposta desse programa de hoje é a gente falar de tudo que já aconteceu e o que a gente acha que vai entrar para prêmio, o que a gente acha que pode estar concorrendo, pensando no Bibi Ferreira, não é? Que acontece, agora eles liberaram a data, dia 15 de outubro, lá no Teatro Santander, certo? Então, vamos lá. A gente separou mais ou menos por musicais autorais, a gente fez um bem bolado aqui, não é, Claudinho, que super me ajudou com a pauta. Claudinho, Não, isso que é uma pauta. Não Mas é? Se for depender das nossas memórias aqui, acabou. A gente tá evoluindo muito, que agora todos temos pauta. Cê não viu? Tem desculpa. Falar, esqueci, não sei do que estamos falando. Não, tá aqui. E também é porque teve muita coisa, né? Você depende de memória também, eu acho que... Você lembra de Muita tudo coisa. isso, Claudinho? Ah, não, é muita coisa, né, gente? Meses que você tinha 10 estreias. Uhum. Bom, Vamos vamos lá? começar então com os musicais brasileiros? Vamos. Esses Bora. autorais brasileiros, enfim. Uhum. Acho que o primeiro da lista que a gente colocou aqui é o Benjamin, o Palhaço Negro, que estreou lá no Parlapatões depois de ter passado pelo Rio, Sim. né? Que tinha Isaac Belfort, Douglas Mota, Carol Badum, todo mundo ali no elenco. E o que vocês acham? A gente vai poder ver o musical indicado em alguma coisa? Talvez não. Olha, eu acho que teria chances, talvez, em roteiro do Tauan Delmiro, né? Uhum. Que é um roteiro bem interessante, traz uma história pouco conhecida pra gente e o formato que ele faz, achei interessante. E de música, né? Que é o Tauan Delmiro, Nakisca Muniz e Peter. Uhum. Né, acho que teria essa chance nessas categorias. E o Tauan tem recall, né? Por causa do República Ali. É. Foi Uhum. bem elogiado na época. Uhum. Então, nós já fomos assistir sabendo de quem se tratava. Eu acho que, assim, não é um espetáculo. Quando eu assisti, eu achei um espetáculo bacana, independente, bem feito. Acho que é um meio do caminho ainda para o que o Tauan provavelmente ainda vai criar, né? Ele é um talento muito interessante. Deve ter algum recall em prêmio, mas eu não sei te dizer qual vai ser a força desse musical, sabe? Eu acho que ele vem bem alternativo numa casa de palhaços, né? Que é importante dizer. E que não é habituada aos musicais. Então é uma quebra de paradigma, para se dizer o mínimo. É. Enfim, aqui, essa história, né? O primeiro musical a resgatar a trajetória de um artista negro esquecido é uma faca de dois gumes, né? Porque você pode resgatar essa história e ser uma coisa muito bem vista, assim, ou você pode só dizer que você resgatou, mas resgatou pra quem se ninguém viu, né? Eu acho que tem esse senão. Teria mais força se fosse num APCA, num Shell, do que Eu acho que num sim. Bibi, né? Eu acho que tem mais apelo. É. Exatamente. E de narrativa mesmo, como disse o Claudinho ali. Muito bom. Então vamos para o nosso próximo. Não está em ordem, tá? Detalhe, resposta. Não sei. Não sabemos. Não Talvez a sabemos. gente não chegue a conclusão nenhuma Nenhuma. hoje. Bom, pelo menos a gente não tá não querendo opinar, já é ótimo. Já é alguma coisa. Não, mas Vocês talvez a gente não chegue a lugar nenhum, não é? A gente erre tudo, que também é muito comum. Mas a gente recapitular tudo que passou, para todo mundo afrescar na memória tudo que tivemos, é muito importante, né? Porque foram muitas coisas. Então vai lá, pau na máquina. O próximo é mais recente, não tão em ordem, é isso que eu ia dizer também. Nada em ordem na nossa pauta, então a gente vai e volta no ano. Uhum. Então a gente tem um recente que estreou há pouquíssimo tempo, o Rapsódia, que tá Uhum. ali na sala experimental do B33. Que também é um musical que já teve 32, vida né? do B32. Meu Deus, tô Por que ótima já. 33? Ah, porque eu quis. Tá. Eu vou subindo. Já tem o 33 rooftop. É isso. É isso. Mas também, gente, agora, desculpa, né? Vamos dar uns nomes pra essa sala.
Pô, a sala experimental B32. Porra, aí você me lasca, né? Já tenho 33, tenho 32. É o quê? Teorema de Pitágoras? Ah, sei lá, me dá uma sala Bota o nome de experimental Marília alguém. Pêra, É sala isso. experimental Verdade. Quinta Cantador, sei lá. Desculpa. vai. Esse nome é Mas concordo. Também é um musical, o Rapsódia, que teve vida longa já no Rio, né? É. Algumas montagens, algumas versões, e agora chega em São Paulo repaginado nesse espaço atípico, Uhum. com muitas dificuldades, não é? Eles estiveram aqui no programa também, falaram sobre essas dificuldades de conseguir que o ecossistema de som funcione na sala e tudo isso. Então, é uma montagem bem diferente do que quem viu no Rio pôde sentir, não é? Uhum. Ali é a sala experimental do B32 é um coworking que você vai entrando, né? É uma É. coisa muito louca, como se você entrasse realmente na Faria Lima. Você está na Faria Lima, no centro financeiro, para quem não é de São Paulo. E aí você vai entrando num coworking, que é tipo no porão daquele lugar, e você entra numa sala que é um teatro, né? É uma coisa, é diferentão, assim. Você sabe que eu me lembro que nós discutimos no ano passado a possibilidade de vitórias de determinados espetáculos que estavam no 033 Rooftop justamente pela dificuldade do design de som. Uhum. Eu acho que isso, eu não assisti ainda o Rhapsody, mas eu acho que se for bem feito, isso pode ser um ganho interessante para eles, tanto na indicação quanto numa possível vitória. Se você faz o som funcionar numa sala experimental como essa, Vira um vencimento. Você Funcionou, eu vence, acho né? vira uma Uhum, eu acho que vitória. Funcionou, Essa é funcionou uma bem. sala que eu tive 2 vezes nessa sala, uma inclusive no Trivia, né, do foyer, Uhum. e a outra no Rapsódia. Aí é uma sala bem versátil, né? Do jeito que foi montado, tanto no Trivia, que era uma coisa mais um palco italiano, e no Rapsódia era uma coisa mais teatro-oficina, vamos dizer assim, Sim, né? você pode usar o espaço como você quiser, né? Porque ali é uma sala mesmo, ele não Uhum. é É um um espaço teatro. bom, sempre há de se comemorar um espaço novo, né, alternativo também. Uhum. E eu gostei muito do Rapsódia, assim, que nem a gente teve o República ali no ano passado, teve o Rapsódia esse ano, né, que é uma peça que tem tudo, tem humor trash, camp, enfim, piadas de humor nerd, tudo que eu gosto, né. E não é óbvio, Não né? é óbvio, Isso é muito legal no musical, e realmente. o elenco é ótimo, as músicas são muito boas, A figurino, maquiagem é o excepcional, é muito visagismo. legal. Tinha ator que eu não reconhecia, né? Falei, cara, depois. Legal. E é legal quando você tem a oportunidade de ver isso de perto, né? Porque quando você fala em musical, normalmente você fala de teatros maiores, com raras exceções, e aí você vê tudo a uma grande distância. Então tudo é feito para ser visto a uma grande distância. E é legal ver esses efeitos de perto, porque muda um pouco a lógica. É como uma pintura impressionista, né? Se você vê de perto ou de longe, faz diferença. Eu gostei bastante do Rapsódia. Tudo pra virar cult mesmo. Legal. Já queremos mais temporadas, E uma coisa inclusive. só para dizer, né? Eu falei da coisa da sala. Eu tô reclamando, primeiro, porque é meu esporte favorito. Segundo, porque tô reclamando dessa questão do nome. Mas de fato é muito bom você ver uma nova sala surgindo num lugar tão atípico quanto é a Faria Lima, para o teatro. Porque no momento que nós estamos prestes a ver o fechamento de 2 grandes salas e de outras grandes salas, né? Que são o Teatro Procópio Ferreira, o Teatro Bravos, 3, né? Se a gente for contar o Teatro Mungunzá, da Cia Mungunzá, Teatro de Container. Então eu aplaudo a existência de uma nova sala. E que é importante ser apoiada por esse poder econômico que está ali na Faria Lima, porque se não forem eles para apoiar, quem que vai Exato. apoiar, né? Então é interessante você ter uma quebra de circuito de centro de São Paulo, que é bacana também. Uhum. É isso, eu acho que a maioria dos autorais que a gente trouxe aqui, não todos, né? Porque depois a gente divide para biográficos e tudo mais, mas esses musicais brasileiros autorais, a maioria deles não está em locais grandiosos, não é? Em grandes palcos, em teatros gigantescos, são sempre salas alternativas, em espaços experimentais, então isso também é interessante da gente ver esse É um caminho, ponto não é? interessante, porque isso não é tão comum, né? Uhum. O próximo que a gente traz aqui é João, da Cia da Revista, também, não é? Um local que não é um grande teatro, tem sua história, tem seu poder ali, mas é um lugar alternativo, é um teatro alternativo
que também abriga muitos autorais brasileiros. Mas feito, ali é um lugar onde você tem muito musical, você tem muita história Uhum. de musical, né? Com Quando eu certeza. falei de Parlapatões, quando você fala do B32, você não tem esse costume de Uhum. ter esse tipo de narrativa ali. Porque a gente brinca muito que na prosa e no musical você tem 2 públicos diferentes, né? E 2 exigências diferentes, 2 olhares diferentes e 2 razões diferentes para levar o público pro teatro. Mas é legal porque a Companhia da Revista, ela une isso, tem o Kleber ali comandando, que é uma pessoa que assina grandes musicais, inclusive fora ali da companhia. Então você tem essa história, que é a própria história do teatro de revista, né? Que mistura o nosso cotidiano, mistura a coisa da música ali para trazer a arte. Inclusive, falando sobre Cia da Revista, eu acho legal a gente fazer esse parêntese muito importante. A Cia da Revista, há pouco tempo, sofreu um assalto, uma perda grande ali financeira também, não é? De acervo e tudo isso. Então, se você puder ajudar, corra nas redes sociais da Cia da Revista, tenha o link da vaquinha, ajude para que ele possa reaver tudo que foi roubado ali do espaço e os danos causados. Você vê que loucura, né? Não, gente, puta que eu pariu, roubar teatro, né? Roubar Desculpa. teatro. Não, e você vê que loucura. Enfim, eu tô muito mexido ainda com essa história. Mas eu acho uma loucura absurda você ter um serviço público, você ter um poder público que não olha para a sua cultura. Ao contrário, você tem um secretário de cultura que não olha para a sua cultura, que vira as costas e está contra a cultura. Seja pelo Munguzá, seja por nem sequer duvido que o Totó saiba o que aconteceu aqui na Cia de Revista. É muito maluco que a maior cidade desse país, em termos econômicos, financeiros e também em termos culturais, veja a cultura definhar assim dessa forma, porque é o que vai acontecer com o fechamento de 3 teatros, bons teatros, e é o que acontece quando você não tem esse poder ajudando, esse poder como amigo, esse poder como uma forma de, por exemplo, a Cia da Cultura perdeu tudo. Vamos ajudar, que não seja financeiramente, porque né, nós sabemos como é o dinheiro público, mas pelo menos vamos estender a mão para a companhia. Nem isso eles tiveram a decência de fazer. Não, e eles ocupam o centro, né, de São Paulo, uma região que por muito tempo foi maldizida, e eles foram para lá, eles ocuparam, eles levam gente, eles movimentam. Então, assim, gente, é muito importante. João era um espetáculo que ficava gente para fora. Exatamente. Né? Então, assim, como assim? Você tem essa visibilidade, né? Você tem público, sem ter dinheiro para investimento, sem estar numa grande sala. Então, se as pessoas estão indo até lá, aquilo devia ser um patrimônio. Lembrando que a Cia da Revista, com outros grupos, garantiram os espaços dele numa não tão antiga luta assim, com o poder público. É uma das companhias que tem o seu lugar garantido ali, mas você precisa garantir além do lugar, né? Você precisa ter formas de existir, isso é muito importante. E São Paulo só é um lugar onde tem um monte de grupo por leis como Fomento, né? E uma série de coisas que, de fato, fomentam o grupo, o teatro de grupo em São Paulo. Você olha, em comparado ao Brasil, é uma coisa muito maior. Por isso, então isso precisa existir e de fato, resistir, né? Não dá para fazer isso sozinho. Isso posto, acho que dessa lista, João é o que tem maior chance de indicações, não só pela qualidade, mas também pelo recall da Cia de Revista e do Kleber Montanheiro. Eu gostei do espetáculo, achei um espetáculo bacana. Acho que dessa construção toda que eles fizeram, desde Nossos Ossos, passando por Tatuagem, agora de João, não é o melhor deles, mas é um espetáculo muito bacana. E é isso. E eu acho que junta uma ficha técnica muito boa. Muito boa. Em geral, que se apoiou ali, fez coisas incríveis. Marco Lima, o próprio Vitor Rocha nas letras, acho que são, se não as melhores letras que ele já fez. Com certeza ele deve estar muito orgulhoso do trabalho que ele fez ali, porque é uma coisa incrível, e não é uma construção de letras exatamente contemporâneas, né? Porque elas resgatam um Brasil de samba, um Brasil lá atrás, quando o Vitor não era nascido. Então é muito interessante você ver essa construção. Aí você tem ali o texto, que é um texto que, né, tem muito dessa coisa do teatro de grupo. Então você reúne
todas essas pessoas e realmente cria uma coisa brasileira e bem criada, bem feita, sabe, no todo. Uhum. E Concordo. tem uma coisa também que eu preciso dizer sobre o João, porque ganhou meu coração de um jeito inexplicável, é Marina Matei. Pra variar um pouco, né? Jesus, aquilo era fantástico. O trabalho dela em cena, Sem dúvida. o número de Madame Satã É. é de deixar o queixo no chão. Então, um beijo pra você, Marina. Não só ela, né? A Marina teve um problema, teve que se ausentar, né? Então o espetáculo estreou sem ela, mas assim, era impressionante. São duas construções diferentes. O Kleber Uhum. falava muito isso e duas construções que funcionam, porque quando o todo é bom, o ator só precisa ir lá e fazer o trabalho dele no registro dele, né? Uhum. Então é incrível, tem corpos diferentes, tem a crítica social e tem toda essa sequência dessa trilogia que faz sentido. Se você for assistir Acho que separado ou junto, total. faz sentido. João é um exemplo, né, do musical, sempre essa procura, né, do musical nacional, de como seria o musical feito no Brasil, né, com características brasileiras. Acho que o João é um grande exemplo de uma coisa bem feita, né? A gente vê Uhum. muito por aí essa tentativa e nem sempre alcança esse objetivo. E o João parece que alcançou. Porque ele não quer emular uma linguagem, né? Eles estão criando uma linguagem ali. Uhum. O Kleber cria uma Uhum. linguagem não de hoje, né? Já de muito tempo. Ele tem essa o universo pesquisa. do Kleber que eu falo sempre. O universo do Kleber, o multiverso do Kleber. multiverso. O Marcelo no texto também. O Marcelo no texto. Também vive. Eu falo do Kleber porque é isso. O Kleber, a companhia de revista, criou uma linguagem Uhum. do teatro musical vinda da revista, porque é isso, porque pesquisou lá dos revisteiros para chegar hoje. Eu acho isso brilhante. E como é bem aproveitado aquele espaço também, né? Muito. Com certeza. Bom, então Bom. vamos para o nosso próximo, que é O Palhaço Tá Sem Graça, que estava ali no Teatro Nair Belo, né, de Fafi Siqueira. Eu gosto desse musical porque, assim como a gente conversou no passado sobre a importância de musicais cômicos, não é? Que a gente tinha ali o República Ali entrando nessa faixa, a gente tem O Palhaço Tá Sem Graça esse ano assumindo esse spot também, não é? Sim. Eu gostei muito do trabalho da Fafi Siqueira, né? Ela sempre arrasa, né? E também das músicas do Thiago Jimenez no musical. Achei que não conheço esse trabalho dele como compositor, né? Não lembro se ele compôs do Santos Dumont, foi, Sim. né? Acho que sim. E acho que era a única referência que eu tinha, que geralmente a gente conhece ele como diretor Ele compôs musical, Santos né? Dumont e, se não me engano, ele também é coautor de algumas músicas do Concerto para Dois, da Ah, Cláudia verdade, e do verdade. Jarbas. Fafi, estamos com vocês, Bruno. Você largou? Estamos com vocês. Fafi não tem Jamais. erro. Mas é isso, apostar em Fafi é apostar no cavalo premiado. Não sem motivos, para mim, é a grande dama da comédia nacional, é uma grande atriz e grande cantora, né? E eu adorei, assim, eu fiquei muito tocado com o trabalho dela nesse espetáculo, porque todo mundo sabe, assim, todo mundo do meio, né, sabe que a Fafi é isso tudo, uma grande cantora, uma grande comediante, uma grande tal, mas ali ela me pegou pela emoção, eu achei tão delicada a construção dela, assim, eu não vou dizer que eu vou apostar nela, porque geralmente esses trabalhos delicados não são tão premiados, né? Você precisa olhar um pouco além. E eu acho que a Fafi, putz, se ela conseguir uma indicação, aí eu tô na torcida pra sempre. Foi uma das minhas, desculpa, que foi uma dos meus desempenhos favoritos esse ano. Então fala, Fafi, estamos com você. Ah, Fafi. É que a gente ainda não tem a lista a gente- de indicados, né? A gente Mas- vai criando a nossa. Mas estou contigo para ser É indicada isso. onde puder. Se precisar que eu suborne alguém, só me ligar. E outra coisa muito legal desse musical também, a gente recebeu eles aqui no programa do Foyer, então se você não assistiu essa entrevista, assista. Que foi também uma confluência de gerações dentro do musical, né? Então a gente tinha ali o elenco principal com grandes nomes que a gente já conhece, né? Com a Fafi e tudo isso, mas a gente tinha um ensemble de jovens talentos que estão chegando na cena, que estão aprendendo, que estão começando, às vezes seu primeiro musical. Então isso também foi muito bacana desse musical colocar no Muito palco, legal. trazer esses dois mundos para dentro da cena. Imagina que
que uma loucura, seu primeiro musical ser com a Fafi Siqueira e com o Fernando, né? É. Fernando Uhum. Vieira, que também é outro, pra mim, sempre acerta. E que tem um trabalho corporal Ele, e de palhaçaria, ele é e de incrível. palhaçaria que a gente tem que, assim, elogiar, né? Assim, a gente fala da Fafi porque, óbvio, todos aqui, acredito, somos devotos de Santa Fafi. Mas Fernando também é um grande ator. Sim, um grande palhaço, Um um grande mímico. palhaço. Eu nunca Ele vi nada do Fernando que eu dissesse, errou. Não, Uhum. é sempre na cabeça. Eu gosto. É porque Parece ele que não faz escolhe, tanto ele musical. escolhe bem, né, os Ele escolhe projetos que ele entra. Muito isso. bem. Agora vamos então para o nosso segundo bloco, que envolve brasileiros, não é? Acho que todos são brasileiros, na verdade, São. todos são histórias brasileiras, mas são os biográficos e tributos musicais, que também bombaram É o que nessa mais leva, né? tem, gente. É o que mais tem. E é o que mais tem pra estrear, pra tudo. É. É Uhum. impressionante. E aí a gente abre essa lista com Torto Arado, que ficou ali no Sesc 14 Bis, uma primeira temporada, não é? E depois foi para outro lugar ou foi Pinheiro. Pinheiros para a segunda temporada. Baseado no livro. Eu achei fantástico. Uhum. Eu achei fantástico. É um musical longo. Uhum. Dentro dessa lista de musicais brasileiros, biografias, enfim. Como é também o livro. Uhum. Eu achei o mais longo deles, dessa leva. Mas é muito bem Eu construído. gostei Essa bastante. tradução pro palco eu achei fantástica. E parabéns a quem pensou que isso era um musical, porque eu não vejo de outra forma agora. Eu tinha lido, né, foi um best-seller, né, o livro do Itamar Vieira Uhum. Júnior, né, e realmente eu fiquei, como eles vão fazer essa adaptação pro musical, né, e acho que foi bem inteligente a adaptação, porque, não vou dar spoilers, mas algumas coisas que no livro você não sabe o que é, no musical não tinha como esconder, né, então logo de cara já Uhum. entre as irmãs, né, há um certo mistério entre as irmãs, já diz o que acontece e é bem inventivo o musical. Acho que é um dos musicais nacionais que também tem grande chance nas premiações em muitas categorias, né, direção musical. Uhum. Acho que também dos categorias de atuação, nacionais é as um que tem um atuações. cenário mais inventivo. O que é muito legal. Completamente. O que é muito É legal. Renata Mota, cenógrafa. E o que eu acho legal é que quando a gente fala assim de literatura, hoje em dia, né, você tem essa onda da Gen Z bombando com literatura no TikTok. Então eu acho muito legal trazer um best-seller contemporâneo, de fato, para o teatro. Porque aí você traz outras imagens e você casa duas linguagens, né, antigas com história, em formatos diferentes e realmente, porque o formato do livro é um formato de história, é devagar, é lento, ele vai acontecendo, né, o livro. E o musical trouxe essas mudanças para fazer acontecer a cena. Então é muito legal quando você lê o livro, você entende a diferença, né, de uma narrativa para outra e aquilo funciona. O bom, essa vertente, né, também do musical nacional, de adaptar um livro, é isso, que a gente vê muitos musicais biográficos, que o biógrafo não tem uma vida dramática, de repente. Falta no biografado, desculpa. No biografado falta isso, né? O cara teve uma vida legal, não aconteceu altos e baixos, Chegaremos não a tem ele, dramaturgia nenhuma. Então, sei lá, mas tem um jukebox, né? Tem um catálogo de músicas legais que o público gosta. Então também vira show cover, né? Então acaba acontecendo isso. Então eu acho interessante quando bem feita o próprio João, né, que também tinha uma certa adaptação do João Cabral de Melo Neto, né, Morte e Vida Severina, como referência. Então acho que são adaptações muito bem feitas e realmente grande sucesso, né, no Sesc. Era dificílimo conseguir um ingresso. Nossa, nem falo. Agora, você sabe, é engraçado isso, né? A gente tende sempre a falar sobre os musicais brasileiros enquanto biografias. Essas adaptações de romances, de clássicos literários, elas têm um filão e costumam ser muito bons, mesmo quando não são. Então, eu me lembro do Macunaíma, que a Bia Lessa dirigiu com A Barca, Sim. que não era a oitava maravilha do mundo, mas era interessante, tinha uma linguagem ali. O Viva o Povo Brasileiro, recentemente, que eu particularmente gostei muito. Eu sou um que fã também do é livro. produção da Andréia Também e da é mesma produção da galera Andréia, que da fez mesma galera, Macunaíma. exatamente. E como que é mesmo a produtora da André Alves, no caso?
É uma, é uma Esqueci o nome dela. A produtora. Leila e André, estamos com vocês. Mas é uma produtora que foca nisso de uma forma muito brilhante. Tendo a dizer que é o melhor trabalho que eu já vi da Lilian Valesca em cena. Uhum. Não que ela não tenha feito outros grandes trabalhos, ela fez. Acho que ela estava maravilhosa no Todos os Musicais de Chico Buarque em 90 Minutos. Gostei muito dela no Marrom. Mas Chicago, ela aqui... tava bem. Mas aqui, acho que ela foi no ponto, sabe? De como juntar aquela voz brilhante, divina e maravilhosa que ela tem com as ferramentas cênicas que ela possui. E também foi um bom veículo para Larissa Uhum. se mostrar pós Elza Soares, Muito legal. né? Uhum. Então ali você vê que, de fato, nós temos uma diva do teatro musical para chamar de nossa, tranquilamente, para essa geração. Tudo isso para dizer que eu gostei de Torturado, tá? Acho que Também vai ser bem indicado, como disse o Claudinho. Eu acho que tem grande chance. Muito bem. E nessa onda de literatura, o nosso próximo musical é o Dom Casmurro, que estreou ali no Teatro Estúdio, depois fez pequenas Sucesso temporadas, não também. é? E que a gente, reza a lenda, vai voltar. Reza a lenda. Eu gostaria muito que o Dom Casmurro realmente voltasse, assim. É um musical excelente, de letras excelentes. Eu acho que Machado tá muito orgulhoso. Eu conheço muito bem a obra de Machado de Assis. Machado de Assis tem falhas graves quando ele tentou escrever sobre teatro, antes de Carolina aparecer na vida dele e ele virar um realista, né, que é conhecido por Memórias Póstumas, por Dom Casmurro. Então ele com certeza sentiria inveja dessa montagem e Com falaria: certeza. fiquei com inveja disso aqui, não pensaria em nada melhor, porque ele de fato não pensou na vida dele. Nesse ponto ele fracassou, né? Ele E tentou vamos ser combinar- crítico e escritor de teatro. E vamos combinar que à frente dessa adaptação nós temos um grande literato, que é o Davi Novaes, Uhum. que é brilhante. Bom, enfim, ele sabe disso. Eu rendo todas as homenagens possíveis ao Davi, porque é um amante de literatura, e eu acho que não há outra pessoa. Bom, Andréa Sarau. Sarau Agência. Andréa. Sarau, Então, lembramos. assim, Andréa Sarau Agência, minha querida, você que adora tanto literatura e tem que adorar mesmo, junta. Imagina o Davi na Sarau. Isso é bom pro teatro. É bom. Isso é bom pro Não, é teatro. uma qualidade, Isso é gente. bom pra Eu literatura. assim, eu fiquei triste com a temporada curta e depois quando eu soube que eles voltavam para poucas coisas, porque é algo que merecia ser visto. Os figurinos, o trabalho de música, o que eles fazem de São Paulo ali, do Rio, né? Porque eles criam uma junção. Já quando eles estavam aqui em São Paulo, com o Rio de Janeiro, que era a terra do Machado. Então, assim, cara, é genial. É genial como a obra do Machado. Então, vale muito a pena. Ficou teatral, ficou. E essa obra, para quem não sabe, é a obra onde a gente tem um mistério, né? Se Capitu traiu ou não Bentinho. E é muito delicado quando você traz isso para a cena, como disse o Claudinho, porque você tem uma coisa que não é dada no livro e que você imagina, e a imaginação de cada um leva para um lugar. Quando você traz isso para um teatro, para um cinema, você tem que ter esse cuidado de não entregar um certo errado, sabe? E esse musical vale a pena muito, assim. Então eu espero que Tem que volte. falar também do trabalho do Guilherme, né? Do Gila, com Do Gila, certeza. que fez as músicas, a direção musical, que já tinha vindo de outra adaptação do Machado de Assis, né? A Igreja. A Igreja do Diabo, e que é um novo talento também, né? Do Teatro Musical Nacional. Com certeza, essa leva que tem ali Tauan, Davi, Gila, é uma leva muito Uma geração potente. Eu acredito que nós temos a tríade dos grandes musicais brasileiros dessa temporada, né? Que é o Torto Arado, Dom Casmurro e o João. E todos com literatura como pano de fundo de alguma forma. De alguma forma, exatamente. Excelentes adaptações, todos com jovens talentos, né? Pessoas surgindo agora, ou que já estavam aí há mais tempo, mas tiveram essa possibilidade agora. E é a forma de mostrar. E todo sucesso de público. Todo sucesso de público, isso é importante dizer, porque é para mostrar para os produtores que não é para você ficar lá escaramunchando. Meu Deus, vou contar a vida de quem agora? Não, gente. Musical autoral.
É possível, Você já tem é uma possível. literatura rica, né, no Brasil, uma Porque depois não pessoas vai ter mais ricas. de quem contar a vida. Uhum. Nossa, Ai, eu vou adorar o Aí ele musical. vai falar, Ai, eu vou amar. o musical Ai, vai ser uma pensou? comédia Eu também, já- tá, eu já gente? Porque sei que- aqui realmente. Não vai dar pra ser muito Eu já sei que drama. eu quero que faça meu papel, mas eu não vou falar. Ah, não, agora vai ter que não. falar. Pelo amor de Deus. Quem vai fazer você? Caio Castro. Nato. Nato. Não, ele não faz teatro. Desculpa, ele não faz teatro. A pessoa que ia fazer meu papel já se foi. Ah, É Francisco Coco. A gente pode Poxa. tentar Menino. reproduzir a... Nossa, esse programa foi cancelado. Acabamos de cancelá-lo. Infelizmente, realmente, saindo do ar agora. Bom, vamos pro nosso próximo musical dessa lista, porque a gente precisa correr, porque são muitas coisas, não é? É A gente tem verdade. muitos nomes ainda aqui. Mas o próximo que a gente separou aqui é o Tom Jobim, que estava ali no Teatro Villa-Lobos. Uhum, Sucesso de público também, lotando, não é? Uma temporada longa para um uhum. musical brasileiro. Muito importante também. E um musical sobre música. Eu Você sabe tirei que meu engraçado? óculos, eu vou colocar. Você Eu- sabe que engraçado? Não, desculpa, até você falou isso, me ocorreu uma coisa, né? É um musical sobre música. De fato, gente, assim, Tom Jobim foi um cara bacana, que viveu uma vida bacana, gente boa, tinha algumas tiradas interessantes e engraçadas que ficam muito boas no livro do Rui Castro. Ponto. Agora, eu acho que esse musical falhou em uma coisa essencial, que um documentário que foi feito sobre o Tom fez maravilhosamente bem. Que foi o quê? O documentário não tinha uma fala, uma entrevista. Era um documentário inteiro só com músicas do Tom. Então a história do Tom contada só a partir das músicas. No fim do documentário você tinha entendido tudo, você tinha ouvido todas as canções e você saía magnânimo do teatro, porque você sabia o tamanho desse homem, do cinema, porque você sabia o tamanho desse homem. E o musical não se prestou a fazer isso, né? Enfim, pelos motivos que a gente sabe muito bem. Você eu acho botou o que óculos de o novo, né? problema. Eu botei o óculos, por Realmente isso o eu vou me problema do calar. Tom Jobim foi a falta de dramaticidade na vida do Tom, né? Tanto que colocaram o Otávio Miller fazendo o Vinícius de Moraes para dar essa dramaturgia, né? Acrescentar algo na dramaturgia, e o Otávio Miller inventou um Vinícius de Moraes da cabeça dele, que eu achei muito engraçado. Muito bom. Eu particularmente gostei muito, talvez pelas músicas, né? Eu fui numa sessão, tinha um pessoal bem mais velho também, e todo mundo mumming, né? Assim, cantando meio junto as músicas. Eu gostei muito do clima do musical, né? Ele conseguiu reconstituir aquele clima da bossa nova, os figurinos, A direção musical era direção fantástica. musical, Uhum. né? Do Thiago Jimenez mais uma vez. E acho que foi um bom musical. Acho que uma coisa também muito legal desse musical, que eu, pelo menos, fiquei impressionadíssima, era o cenário. A Natália Lindo. Lana, cada cenário dela, Uhum. né, nos surpreende. Vai ser dificílimo, inclusive, Bibi. Sinto muito por vocês, tá? Vocês, jurados do Bibi, sinto muito, porque de cenário a gente tem Tem. buchas grandes É. pra segurar aqui. Isso é. Era um cenário único, né? Era uma escultura, aquilo era uma coisa. Era a escultura que representava a Sinfonia do Rio É, de Janeiro que exatamente. Tom e Vinícius fizeram. Eu sou um amante do Tom. Eu adoro, acho maravilhoso. Acho uma pena, porque o texto do Nelson e da Patrícia era nada. E assim, mesmo sem nada para trabalhar, você pode trabalhar alguma coisa. E eu senti um texto muito preguiçoso, mas muito preguiçoso. Mas você tinha um elenco sensacional. É. Interpretando aquilo maravilhoso. A Bela Quadros estava Uhum. perfeita. Né? Alguém que também, pra mim, surpreendeu horrores, já sabia do talento, obviamente, já acompanhava algumas coisas, mas ali eu me diverti muito com ela, foi a Ana Lu Pimenta. Divertidíssima, É, também Ana maravilhosa Pimenta como Elsa e como ela Uhum. como Dolores Duran. É uma coisa Uhum. fora de Eu série. gostei muito Não, do é Elton muito também. legal, mas eu concordo com o Bruno. Pra mim é uma pena. Eu também sou muito fã do Tom. E quando eu fui ver, eu falei, caramba, que loucura. Porque, né, enfim, era importante passar essa história pra além. Não é um musical pra fã-clube, né? Merecia algo maior. Eu gostei muito do Elton também, Uhum. né? Towers, ele
Ele é um músico, assim, ele é um instrumentista, né, então tocando piano e conseguiu pegar as características do Tom Jobim, né, É, na voz, no modo de falar, no corte de cabelo, estava muito parecido. muito bom. Muito bem, então acho que agora a gente pode ir para o nosso próximo também, que colocamos aqui na lista, Vital, o musical dos Paralamas, que estava ali no Frei Caneca. Rio também foi sucesso absoluto. Viajando Agora, não é? Um musical muito interessante. Eu acho que nessa questão que o Claudinho trouxe também do tom sobre energia, eu fiquei surpresíssima no dia que eu fui assistir, que não havia uma só pessoa sentada. Em dado momento, todo mundo se levantou e ninguém mais se deu ao trabalho de sentar. Aquilo virou uma coisa show. exatamente fantástico. A similaridade também de Salva como o Ebert era absurda. Sim, Claro. sim. De novo, é outro musical com uma dramaturgia pífia, mas esse eu achei mais inteligente, porque a direção fez isso. Alagados, todo mundo levantava. Eu me lembro que eu achei isso maravilhoso. Tinha uma senhora na primeira fila que, do primeiro acorde ao último, ela tava: tô senhora, mas não tô cansada. E ia com o trio elétrico. Então, eu acho que o musical dos Paralamas sempre foi, a ideia sempre foi, assim, claro, homenagear a banda, não necessariamente contar a história da banda, e tocar, porque a direção musical faz isso, nos tocar nesse lugar. Eu- Acho que a Ivana Domênico teve um grande momento ali para ela, como a vovó Undina. As músicas o Daniel muito boas, Rocha, acho que ele fez uma ótima direção Uhum. musical, né, para variar pra também. variar. Inclusive ele rearranjou algumas músicas É. para caberem na dramaturgia, né, e ficaram perfeitas. Com certeza. E algo muito importante que eu acho que é legal a gente falar aqui é dessa questão também da Turbilhão, que vem com uma linguagem de trazer musicais sobre figuras brasileiras muito importantes da E música. vivas, né, porque eles Exatamente. estão em cartaz com Com agora o Djavan. Djavan, e que são pessoas vivas, porque quando a gente começou essa leva de musicais com o Tim Maia, a ideia parecia, né, a ideia do grupo de produtores de musical era trazer quase uma regra, né, pessoas mortas. E aí você tem pessoas em que a história não acabou, né, a história existe. É bom pensar também que vai ver tá acabando a galera morta, né? Né? Pode ser, porque foi Bom, com a tanto quantidade de musicais que a gente tá tendo, realmente. Mas acho importante, porque é isso. A gente conversou também com os meninos do Vital, a gente conversou com o elenco do Djavan também. E um movimento que tem acontecido a partir desses musicais é jovens que não têm a menor ideia de quem sejam esses nomes, estão voltando a ouvir em Spotify, as coisas têm subido, né? As músicas têm subido nas paradas novamente. Então é importante que a gente reavive essa história brasileira, principalmente da música, não é? Mas por óbvio também, né? Vamos parar pra pensar. Onde que o Spotify ganha dinheiro? Não é no lançamento Uhum. sei lá, né? da Como que é o nome Duda, do menino? Duda Do Beat. Gustavo Lima, da Duda Beat. Não é no lançamento deles. É no catálogo. Uhum. O catálogo é o que faz sucesso e é o que sempre vai fazer sucesso. Então, assim, é muito legal a gente colocar isso num vestido de homenagem, mas nós sabemos que isso tem outro nome. Eu também. Eu vou pro próximo Vamos lá. musical, É isso. Opa, olha, que vamos é cair na mesma coisa, que loucura. Ah, nosso próximo musical dessa lista é o Raul Seixas. Raul Seixas que estava ali no Teatro de Jaraguá, que agora é BDO Jaraguá e amanhã pode ser outro nome. Eu fico um pouco confusa, são muitos nomes do Jaraguá, mas muito legal que ele reabriu um teatro importante também aqui no centro. E Dentro do já, hotel, vamos exatamente, que Uhum. tem uma história, não é? Muito bacana. E já recebendo um musical de um nome também que foi muito importante da música, não é? e é um teatro muito legal, porque eles reabriram sem patrocínio. O Darson fez Uhum. até Darson Ribeiro. o Darson Ribeiro, que ali, né, é curador, que mantém o teatro ali na curadoria. Ele fez um discurso na abertura do teatro o poder não quer apoiar a gente vai abrir ainda assim, a gente conseguiu isso de apoio, e citou lá as marcas que apoiaram e que pintaram o teatro todas, e depois de uns meses existindo, lotando, né, estreou com maravilhosa Fernanda, Maria né? Fernanda Maria Cândido. Fernanda Cândido. Então,
depois de lotar, ele consegue esse patrocínio. Então é importante mostrar, né, que é muito doido. Você precisa realmente Uhum. existir, né, viver para ser visto, né, o que é importante. Então a gente celebra muito isso no centro de São Paulo. É bom a gente falar, né, quando tem uns produtores como o Darson, por exemplo, o Darson Ribeiro, que não é o primeiro teatro que ele mantém, vamos dizer isso. Ele mantém, né? Não, já teve Já altos e teve altos e baixos. baixos. E Ele topou foi uma história responsável, difícil. ele foi responsável por reavivar um teatro histórico na nossa cultura paulistana, que era o antigo Teatro Juca Chaves, Sim. ficava dentro ali do Extra no Itaim Bibi. Esse teatro só existiu e resistiu por causa dele. Uhum. E agora ele faz a mesma coisa com o Jaraguá e, enfim, todas as homenagens a ele. Agora, Raul Seixas, vamos lá. Você dizia? Eu achei que foi um musical muito honesto. É um musical muito menor de todos esses que a gente falou, não é? Com apenas um homem em cena, apenas Bruce ali em cena tocando aquela história. Mas é um musical que, pra mim, pelo menos, ele era muito conciso. Você entra, você entende a história do Raul, você entendeu aquilo que ele quis passar, você sai dali com o panorama completo, não te deixa com lacunas, Olha, eu né? gostei muito da atuação do Bruce Gomlewski, né? Ele veio de um outro musical do Renato, fazendo o Renato Russo. Ele fazia também muito bem. E acho que é um musical inusitado, praticamente um monólogo musical, Uhum. né? Com um roteiro que eu gostei muito, Leonardo da Selva, é o nome do roteirista. Tem um ponto de partida muito bom, é uma noite onde se relembra praticamente a história inteira do Raul Seixas. Não necessariamente o Bruce faz o Raul Seixas, ele pode estar fazendo um fã do Raul Seixas, pode estar fazendo alguém Que conta a lembrando, história, Uhum. né? contando a história do Um Raul fã. Seixas. Eu achei bem interessante essa forma de contar uma história, né? Eu gostei muito, e gostei muito da atuação do Bruce também. Eu também. E não é um show cover, né? Ele não faz ali. Exatamente, Uhum. não tem essa preocupação. Não tem essa coisa de ficar. Ai, é um cover, é um show. Não, é uma peça mesmo. Tem história, gente. Tem história. Tem que ter muito valor, porque, né, o teatro é importante que ela exista, né? Tendo a dizer, inclusive, que é uma peça musicada. Mais até do que musical. Do que um musical. Porque, embora a música esteja ali para ajudá-lo, ela não necessariamente avança a história, né? Ela é uma trilha sonora para a história. E não tem todas as músicas do Raul, né? Graças a Acho Deus, que é né? importante. Menina, é música à beça. Não, sim. Querida, com 7 horas de Mas peça. houve essa curadoria, porque tem muita peça de musical que a gente vê que é tipo assim, às vezes eles fazem um pupurri no final que não dá pra você entender, parece que aquela música não coube, era muito conhecida. Né? Tem que encaixar de alguma forma. E aí você encaixa ali, né? E nessa. Tanto a dramaturgia ela existe que isso não virou uma obrigatoriedade. Eu, quando assisti, estranhei um pouco, senti falta ali de um pouco de uns repertórios, mas eu entendo que é bacana perder pra isso, É sabe? bom sair frustrado nesse sentido, né? Tipo, ai, podia ter tocado aquela música. Eu saio sempre muito feliz quando não tocam aquela música. Eu acho que isso aconteceu também na leva passada, que a gente já trouxe, que disputou o Bibi Ferreira passado, no Clara Nunes. Sim. Clara Nunes é um espetáculo que você sai assim, ai, não tocou aquela música. Aí você vai pra casa e vai ouvir no Exatamente. Se é o erro cá entre nós, deixa pra lá, vai. Eu não vou entrar nessa polêmica. Eu só não vou deixar você entrar, porque a gente não tem muito tempo, entendeu? boa. A gente tá aqui, A Kira tem né? que ir. A Kira tem que sair às 4. Tem que sair antes. Eu vou largar vocês aqui e vou me deixar com meu manequim. Bom, e o nosso próximo musical dessa lista, indo nesse lugar de biográficos, e saindo de literatura e saindo de universo da música, a gente tem Chateau 100 Anos de Paixão, que estava ali no Teatro Liberdade. Também já tinha feito. Inclusive, isso é algo que tem acontecido com bastante frequência nessa leva, que começa-se a temporada no Rio, depois vem pra cá. E não necessariamente em temporadas longas, né? Que Uhum. musical a gente tem de... Por que a gente tem mais musical nessa temporada, provavelmente? As temporadas estão menores, né? Isso foi um fenômeno que a gente viu acontecer no teatro de prosa, que era 2 meses, virou 1, e o musical, que era 4. Acho que é ou muito por mais, causa da virou Lei 2. Rouanet, né? É o quanto a pessoa consegue captar e é o quanto que fica em cartaz. Mas né? é Porque, importante às dizer vezes a isso. bilheteria não sustenta uma temporada mais longa, né? Às vezes nem tenta também, né? Você nem Também. tenta sustentar com a bilheteria, né? Eu fiquei na dúvida, sinceramente, se Chateau entra já para este Bibi, se está dentro do prazo Não sei. para a Do votação. recorde. Eu fiquei com um Eu pouco de acho dúvida, que tal sim. qual Djavan.
Djavan acho que não, mas o Chateau eu acho que sim. Eu acho que sim. Não sei, tenho minhas Também dúvidas. não sei. Como eu não voto em musical no Bibi, eu tenho minhas dúvidas. Mas eu acredito Mas que prosa é até quando? Deve ser a mesma. não, é um pouquinho diferente, porque Ah, prosa é o diferente. tempo da temporada um pouco maior, né? Entendi. Um pouco Pede-se menor, quer dizer. não, pede-se que seja um pouco Ah, maior tá. o número de sessões. Ah, entendi. Então Qual que é o eu mínimo? acho que isso vai mudar. Ai, gente, não vai pergunta difícil, eu não decoro Ei, nem o meu CPF, pelo amor de Deus. E aí Mas fiquei com enfim, essa dúvida. eu acho que sim, mas posso estar enganado, mas se for pra apostar, posso que entra nessa temporada. Bom, e aí a gente tem, então, dentro desse musical, um nome que se repete da temporada passada, né, do Bibi, que eu acho que é um nome com grandes chances novamente, que é o Stepan Esse Ano, é? Sim. E Um que nome. faz, né? Esses comunicadores já fez chacrinha e faz bem, né? De alguma forma. Ele ganhou essa fama. Acho que ele vai Acho que sempre. o Stepan, ele ajuda muito, inclusive na dramaturgia do Chateau, né? Com os improvisos dele, com Uhum. as tiradas dele, né? Ele melhora muito o texto, né? E também que o Bruno falou antes do Spotify, eu gostei no Chateau foi isso, né? As músicas, a direção musical do Guto Graça Mello, que não por acaso é marido da Silvia Massari, que também fiquei muito feliz em vê-la em cena, vê-la bem em cena. Mas é isso, eu gostei muito da trilha do Chateau, né? Ele pega a Nós somos as música cantoras do rádio. desde aquela época Somos cantoras de do quando rádio. surgiu, né, a rádio Tupi, enfim, daí até os dias de hoje. Tudo bem, o roteiro foi feito pelo Fernando Moraes, que é uma pessoa super política e tudo. Talvez no final teve algo não tão necessário sobre, enfim, né, uma contextualização mais politizada. Não tinha muito a ver com o Chateau, afinal de contas, mas ok. Mas eu gostei muito das Eu músicas acho. relembradas no musical. Eu acho que eles fizeram uma opção que assim, eu entendo, uma opção comercial, né? Porque quando você vai falar dessa época e dessa pessoa, que é o Chateau, que a gente sabe que era um grande empresário, com todos os defeitos que um grande empresário tinha no início desse século, que é ser uma pessoa difícil, né? Enfim, tudo mais. Eu acho que eles botam ele no futuro e limpam a barra, porque é uma pessoa que já morreu ali e já fez o retorno da vida dele, sabe assim? Mas foi E meio aí você pode panfletário, limpar, achei. porque ele fica pedindo desculpa ali em É, alguns momentos, né? Ah, desculpa se eu fiz isso, desculpa se eu fiz aquilo. Aí você bota na voz de um terceiro, você cria um romance de pano de fundo, porque você não tinha uma grande história novelesca ali pra contar, pra justificar aquilo de ser um musical, né? pode ser. E eu acho também, tem outra coisa que Chateau, dentre todos esses, é trazer nomes que a gente não está acostumado mais a ver no teatro. Eu acho que isso também é muito importante dentro desse espetáculo, principalmente, por exemplo, o Gi Prates, que faz ali a Carmen Miranda. Também esteve aqui no programa do Foyer Assista. Esse programa, inclusive, é divertidíssimo. E eu ainda estou esperando todas as promessas que esse elenco fez pra mim aqui nesse cenário, não é? Principalmente de Prates vir junto com o elenco e cantar de Paquita. Foi uma promessa dela neste programa. Maravilhosa. Então eu quero esta promessa Acho que cumprida, ela hein? volta agora, né? Fazendo a Camila Parker Bowles no Diana, né? Uhum. Diana, Princesa do Povo. É isso, tem coisas vindo aí que a gente já É isso. sabe. A gente vai falar mais no finalzinho desse programa sobre o que vem aí ainda. E agora a gente parte para importações e grandes produções. E a gente começa essa lista com Hairspray, que não entrou no ano passado no Bibi, mas entra neste ano, não é? Por conta da sua temporada. Que foi uma temporada de imenso sucesso ali, Merecido. com certeza, no Merecidíssimo. Teatro Renault. E que tem tudo para ter zilhões de indicações, não é? Assim Concordo. espero. Eu achei essa montagem de Hairspray muito superior à nossa primeira montagem, embora eu seja um fã da montagem do Miguel Falabella, eu achei essa montagem brilhante, porque ela não tinha medo de cair naquilo que é o Hairspray, que é a doidice, o absurdismo daquela enfim, essa história por si só já é maluca. Você vê um homem vestido uma roupa de não sei quantos quilos, com uma filha baixinha, gordinha, não sei o que, dançando um programa, uma mulher que foi Miss Caranguejão, Camarão nessa versão. Faz o
menor sentido. E eles não tiveram medo de brincar com Não. isso. Acho que as versões são maravilhosas. As versões, sim, muito superiores. Liane Maia estava brilhante como Velma Van Tussle. Thiago Abravanel, para mim, é o melhor trabalho da carreira dele. Desde Tim Maia. É o melhor trabalho dele como Edna. A Vânia Canto estava ótima. Tava todo mundo A ótimo. Um Aline elenco... Cunha parava a peça. Cara, a Uhum. Aline Cunha era uma Né, aplaudida em pé. Com certeza. E stand os ovation. atores muito à vontade A em Pamela cena, né? E é muito Rossini legal também. quando você vê Bem. que existe essa brincadeira de todo mundo, essa liberdade no teatro, porque Hairspray é uma história muito teatral nesse É. ponto. E Porque ela é absurda por a tudo direção isso. era. Nossa, era fina. Tinha uns excessos que eu não gostava. Falei aqui na minha crítica aqui no Foyer, assista. Acho que tinha umas coisas excessivas que, dizia, né? Pelo amor de Deus, riam, deem risada de mim. Isso eu achava que fazia a peça perder. Mas quando não ia para esse lado, a peça só ganhava. E uma coisa que a Kira falou que é muito importante é isso, essa conexão do elenco era muito visível, Muito. tal qual se repete agora, não é? Não é um musical, mas o Drácula repete ali principalmente a parceria de Thiago Abravanel com Lindsay Paulino. E tem a mesma pegada, você vê que eles se divertem em cena. Você pode gostar, pode não gostar, mas Exatamente. você entende que existe uma diversão, que existe jogo teatral. Uhum. Isso é o que une o teatro de prosa com o teatro musical, gente. Acho Além que dos o Lindsay tem talentos uma múltiplos. grande chance de ator revelação, né? Sim. Com certeza. Muito bem, então agora vamos para algo mais recente, que é Rock, o musical que estava no 033 Rooftop. Agora vou falar 032 para, né, para mudar um pouco. Em que a gente tem a Aline de volta, não é? Ali fazendo um show do intervalo que era fantástico. Obrigada por não mudarem a minha música, inclusive. Obrigada por entregarem ela como ela era. Era um musical muito interessante em questões de direção. Escolhas muito diferentes do que a gente poderia esperar para um musical com este título, não é? Total. E um Daniel Aidar no ponto também, né? Uhum. Lola Fanuc estava Lola belíssima. Estava ótima também. Não é um grande musical, vamos combinar. Não empolgou, né? Não empolga. O Assim, não público. quero me referir à montagem, mas Não, não, originalmente não é um grande musical, né? A Não. história, né? Uhum. A história. Então, assim, eu acho que é um musical que passou ao largo. Mesmo em termos de... Deve ser lembrado em uma coisa em outra em termos de premiação, mas não é um musical que você possa dizer, nossa, porque a música, nossa, porque o texto, nossa... É um musical memorável. Né? E que tem todos os desafios de usar um 033 Rooftop que a gente falou, né? Que a gente fala em cada produção que passa por ali. Enfim. Uhum. Mas acho que era um elenco muito bacana. Acho que tava todo mundo também super afiado ali dentro da história. Entregou a história, não é? Você sai de lá, pessoas que assistiram saíram de lá falando que entregou o que se esperava da história do rock, não é? Com todos os pingos nos is. Então, acho que não é uma passagem, infelizmente, tão memorável. Dentre os outros títulos que a gente tem nessa lista, talvez esse ano não seja um ano tão bom para esse título, mas foi bem executado e estava entregando o que se permitia dentro desse panorama. Ao mesmo tempo que a gente tinha rock em cima, não é? No 033, a gente tinha acontecendo um evento canônico embaixo, que foi um surto psicótico, não é? Que é o Meninas Malvadas. Realmente. Sessão da tarde no musical. Eu acompanhei pouco o Meninas Malvadas. Assisti, mas acompanhei pouco. Teve essa comoção indução do público? Teve, as pessoas iam de rosa. Ai, que ótimo. As Foi pessoas Foi um evento iam de canônico, foi um rosa. negócio. Deu tudo certo. Meninas Malvadas é aquele que dá tudo certo. Né? O Uhum. E elenco que era eles ótimo. adaptaram bem uma história que não envelheceu tão bem, né? Porque os nossos tempos mudaram tanto nesse a Tina período que eu Fey, era uma ela- jovem que assistia na sessão A da Tina tarde. Fey que escreveu o filme, ela readaptou Readaptou. para Broadway, porque Isso. tinha muita coisa politicamente incorreta. E traz a Inclusive, quando internet estreou- também, Quando né? estreou Meninas Malvadas no Brasil, a produção também achou que... Ela falou, será que não está muito forte? Ela quis meio que dar uma suavizada, que graças a Deus, que felizmente ela não fez, Sim. né? E deixou muitas piadas que ela achou que talvez pudessem ser politicamente incorretas, mas faz parte do Meninas Malvadas. Afinal, é Meninas Malvadas, já com essa
pelo título, né? E o fator da internet também, né? Eles tiveram que adaptar e trazer a internet. Muitas coisas que transformaram o filme num cult da sessão da tarde tava lá no musical, né? As pessoas foram ver e a entrega foi feita. O elenco era ótimo, as meninas eram ótimas e até a Danielle Vinitz, achei que estava muito bem. Muito bem. Né, no papel, um grande trabalho da Danielle Vinitz. Ela colocava a veia cômica pra fora, que era essa função dela de estar ali, e funcionava super. Né, que é uma grande... que mais... tem muitas atuações ótimas, né? A Ana Kisui despontando ali. Agora, você sabe, eu acho, posso estar muito enganado, que a grande disputa por melhor musical no Bibi, pelo menos, vai ser Hairspray e Meninas Malvadas. Acho que sim. Provável. A grande disputa Não vai sei, estar entre esses dois. Dreamgirls e Jersey Boys entram? Não. Acho que Só não, ano que né? Só ano Só ano que vem. E já que você tocou no assunto Dreamgirls e Jersey Boys, volto nesse lugar de... É engraçado esse movimento que ali, esse complexo do Santander tem feito, não é? Então a gente tinha Rock, Meninas Malvadas, grandes blockbusters, Sim. não é? E agora a gente tem Jersey Boys e Dreamgirls que também conversam entre si. E uma boy band. É um movimento Maravilhoso. engraçado, não é? Que tem acontecido ali. É uma boa curadoria. e Isso é que é também uma boa curadoria. a gente vê muito, né, nesse Demetrio? complexo Marcelo Demetrio. do JK, né, vamos dizer assim, Iguatemi, esses musicais que também foram títulos de cinema, ou foram filmes que depois viraram musicais, ou musicais, por exemplo, Jersey Boys começou como musical, depois virou filme pelas mãos do Clint Eastwood, né, e Dreamgirls a mesma coisa, era um musical e depois virou filme. Então tem muito isso, Uma Linda Mulher também foi assim, enfim, você vê os últimos musicais lá, são todos que Chicago, de uma certa forma, tiveram em cartaz no cinema. Guardados as devidas proporções, O Homem da Máscara de Ferro, o Iron. Então acho que é uma curadoria, isso que vocês falaram, é uma curadoria muito inteligente, não é? Feito. Porque você também conversa, que eu acho que temos essa linguagem que precisa ser vista quando você vai estrear um musical e escolher o local dele, que é qual é o público que já frequenta esta redondeza? Será que o meu espetáculo ele conversa com isso aqui? Sim. Né? E a gente está falando de um teatro, 2 no caso, que estão num complexo de shopping, que precisam ter linguagens que Na Vila talvez... Olímpia. Exatamente, que talvez conversem. Não que não possa ter algo que não tem nada a ver com esse universo, mas isso ajuda o espetáculo a sobreviver dentro do espaço, sim. não é? Ajuda super. Muito bem. Então, Dreamgirls e Jersey Boys não entram para o Bibi deste ano. Não. Então, vamos para algo um pouco atrás, que também vai nessa linha de teatro de shopping, que é uma coisa engraçada aconteceu no Caminho do Fórum, que estava no Teatro Claro. Também ali na Vila Olímpia, naquela região, não é? Comédia. Eu gostei muito. Bom, Sondheim, é o primeiro musical do Sondheim, que é considerado o deus, né, do teatro musical. E é um musical difícil, né? Não é todo mundo que gosta. Talvez não seja um musical que envelheceu bem. Mas eu achei que o Miguel Falabella é a razão de ser do musical, né? É a razão de ser. Ele estava super bem, né? Gostei muito do trabalho dele. Eu não sei, eu acho que eu entrei na vibe desse musical. Conheço muita gente que não gostou tanto, mas eu adorei. Eu fui ver acho que umas 4 vezes, pra vocês terem uma ideia. Uau! Achei que o elenco estava muito bom, era um elenco afetivo. O Miguel falava que era a despedida dele do teatro musical, então ele escolheu Será o que a gente elenco acredita nisso? dos sonhos dele. Sei lá, né? Eu espero não acreditar, porque eu não quero que seja uma despedida. Quero que ele continue. Acho que desses musicais também uma coisa importante... Desculpa, eu já vou dar um spoiler. Não vai ser uma despedida. Ótimo, então perfeito. Já tem, tá. Já não Ótimo, gosto Já assim. não é. A gente Era tá um musical sabendo. muito para o público família. Não é? Dentro dessa lista que a gente falou até agora, eu acho que é o maior musical nesse sentido, que era para você ir, a família toda junta, dar risada, com uma releitura, era um Sondheim, óbvio, mas eu acho que tinha uma veia brasileira muito presente dentro desse musical, e eu acho que isso muito legal, dentro desses nomes grandes de importação, conseguir colocar essa veia no musical é muito importante. E aí você tem formação também, né? De público e de plateia. Eu também gostei muito da direção da Bárbara Guerra, que ela estreia como diretora, uma grande coreógrafa, todos nós sabemos, e aquela estreia como uma grande
diretora, né, porque é o Fórum, é um musical que deu origem, né, àqueles musicais bate-porta, de confusões de identidade e tudo, né, de um autor da Roma antiga, chamada Plauto. Então, ele que criou, vamos dizer assim, esse tipo de comédia, né, e é muito difícil, sincronizar tudo isso, e acho que ela entregou uma direção muito boa, assim, para quem está estreando, e estreou com uma peça difícil de dirigir. Agora vamos para o nosso próximo, que também entra, e aí, na minha visão, pelo menos, começamos com esse, com Fórum, que era um musical para família, e a gente segue com um que também era, que é Uma Babá Quase Perfeita, que estava no Teatro Liberdade, que também vem com essa linguagem de família inteira no teatro, né? Também um título que deriva do cinema, muito potente, e que eu acho que, assim como falamos de Eduardo Stablish em Beetlejuice, neste aqui ele vem com ainda mais força. Que é a mesma pegada, a mesma produtora. Também é importante dizer que nada é por acaso, Nada né? por acaso. Quando você vê um estilo, isso existe muito e que eu acho que faz a razão da gente existir, porque a gente conecta esses mundos. Que o público às vezes não conecta, mas a gente conecta. E quando você vê uma fórmula que dá certo, faz muito sentido você apostar nessa fórmula até cansar. Pode ser que um dia canse e aí vai vir aí algum tipo de fracasso de público. Mas é interessante, porque é você apostar no que funciona. No que diz respeito ao Eduardo, eu ainda acho a Babá ainda melhor do que o Beetlejuice, porque aqui ele mostra uma outra faceta dele como ator dramático, né? Além, claro, dessa figura estonteante que a gente já conhece. Seria muito interessante vê-lo premiado seguidamente, né? Uma coisa que a gente não tem muito aqui. O Tony não tem problema nenhum de fazer isso. Aqui a gente não tem tanto isso, de premiar um ator por anos seguidos. Se né? é mais democrático, né? Vamos dizer assim. Ou se pretende mais democrático. Pode ser. Né? Mas eu não gosto tanto assim do musical, Uma Babá Quase Perfeita. Talvez porque eu ame o filme. Acho as músicas nada. O roteiro, falo originalmente, né? O roteiro, acho um roteiro um pouco preguiçosinho. Mas, de novo, é mais uma produção da Renata Borges que é capaz de elevar um material ruim. É isso. Ela as produções dela, pelas pessoas que ela traz junto, acho que quando o Tadeu Aguiar está com ela, é o melhor do Tadeu. Não sei o porquê, mas o Tadeu ele também se eleva. Então eles conseguem elevar coisas que não são tão boas. Concordo. E Muito foi isso bom. que aconteceu com a Babá Quase Perfeita. Não é um bom musical, não é um bom musical da Broadway, que aqui se tornou um musical divertidíssimo. E um musical desses todos que a gente citou aqui, um musical que tinha um desafio muito grande, que pelo menos eu vejo como um desafio muito grande, sempre que existe essa vertente dentro do musical, eu acho que é um desafio, que é ter crianças no elenco. Sim. É um desafio, Boas não é? crianças. E ser rotativo, porque crianças ser. têm uma A lei- outra rotina A e lei tudo obriga. isso, então vira-se um desafio para a produção, não A é? lei obriga. Tem que ter 3 elencos, né? Tem que ter Uhum. 3 elencos. É coisa pra caramba. Criança no teatro musical não é uma coisa nova, né? Não foi Não, inventado por jamais. eles e tal. E é engraçado como essas crianças estão se preparando muito. Eu tô muito curioso para ver essa próxima geração de atores. Depois de Mirim, né? Porque o Depois de Mirim é Mirins, fofinho, né? Porque eu acho que nós vamos ter uma coisa muito maluca Uhum. vindo aí. Espero que sejam bons atores, porque com certeza bons bailarinos, bons cantores serão. Já são. Espero que sejam bons atores. Mas eu acho que a gente vai ver uma crescida do teatro musical brasileiro que nós não estamos prontos. Uhum. Espero espero que ainda haja Brasil para isso. Ah, vai haver, vai haver. Com certeza. Mas é isso, é um desafio para a produção, não é? A gente teve levas passadas, tipo, com Matilda e tal, que tínhamos muitas crianças no palco. Mas dessa leva agora, é o único musical com criança, não é? Tendo a dizer que sim. Acho que sim. Então é um feito aí lidar com tudo isso. E um musical que também fez Rio-São Paulo, Também. né? Então, Rio, São Paulo, Rio. É a mesma produtora, né? Então a lógica é muito parecida. uhum. E, De assim, novo. não descartaria um retorno, viu? Porque Beetlejuice está voltando. Com elenco diferente. Com elenco diferente, mas com com Eduardo Eduardo. Stablish ainda.
de leading actor. A Renata sempre tenta isso, né? Você vê Peter Pan, Cinderela, são Cinderela. musicais, as produções elas sempre acabam voltando, E eu acho né? importante isso também, né? Porque que tem se um gasta público, muito. claro. Então, que ele tenha uma vida mais longa, realmente. É tanta coisa empregue para que ele aconteça, que nada mais justo que a vida dele seja longa, não é? Perfeito. Bom, e vamos para o nosso próximo, que está nessa lista de importações. Não é uma grande produção, mas é uma importação. E também fiquei na dúvida se já entrava no Bibi deste ano. Eu acredito que sim, mas Eu acredito que aí. sim, porque foi primeiro semestrão, né? Eu acho É. que sim. Que é o Alice de Core Salteado, que estava ali no Teatro Estúdio, que é outro espaço que vem aí chegando com muita força no mercado, com muitas produções e com um espaço alternativo também, não é? Um ótimo espaço. Uhum. Um ótimo Curadoria do espaço. Daniel e assim, um espaço legal, o mesmo espaço onde teve Dom Casmurro, né? Uhum. Então é importante dizer, uma acústica boa, um espaço novo no centro de São Paulo. As coisas funcionam ali. Uhum. E só pra dizer, desculpa. Não, eu ia falar que a Kira falou do Dom Casmurro, de como mudou o espaço para ambas as produções, não é? É. Dom Casmurro, a gente tinha uma plateia semi-italiana, vamos dizer assim, não é? Com eles ali numa faixa mais estendida do que a gente Uhum. costuma ver. E agora a gente tem o Alice com uma arena, É. né? Então é um espaço muito versátil nesse sentido. Sim, o que eu ia dizer, na verdade, é que esse espaço em específico, embora ele seja um espaço novo, no centro, meio alternativo, a programação dele não é necessariamente alternativa, Uhum. porque recebeu o primeiro monólogo da Gabriela Duarte, recebeu a Tropa com nossa, enfim, Sim, a a tropa. Tropa. Jesus, ele é primo da minha prima. Minha família vai me matar. Eu? Agora eu esqueci. Não, Ele. o ator. Ô, Ruth! Sabe? Que loucura! Mas enfim, só para dizer que é um espaço que nasceu como alternativo, vai receber agora novas diretrizes para Tempos de Paz, com Lenati, é o espaço também do Lenati, mas que tem uma programação bastante high, né? Bastante Robusta. robusta. E de assim, segunda a segunda. de segunda a segunda. Uhum. Tem Denise, que também já fez a temporada Sim. ali, não Mary é? Streep. E que tá Todos. lotando. A Denise está fazendo horário alternativo às 5 horas da tarde, que lota. Lota. Muito legal. Tem muito Veneno bacana. voltando, que é uma produção do espaço, Sim. Indicado ao com o Shell. Galindo. Tá Exatamente. voltando agora Galindo e também. Cláudio Pares, Galindo indicado ao Shell de melhor ator. É isso. Muito merecido, inclusive, grande ator. Acho que também ficou em cartaz lá Avesso da Pele, Eu acho Sim. que fez uma temporada uma lá. pequena Fez, temporada fez sim. ali. O Irineu voltou lá. Uhum. E teve mais o um Irineu, musical. verdade. E teve mais um musical. Teve uma companhia do Paraná musical É verdade. que Isso! foi muito legal, eu não conhecia. Ai, era alguma Foi coisa logo. com... E é isso. Alice é Agora, bem bom. eu adorei Alice É muito de legal. Core Salteado. Eu achei uma produção, aquilo que é que nem João, que nem outras que se chamaria produções off, né? Fora do circuito, do grande circuito do Uhum. teatrão. E que eu achei muito legal, muito interessante, e acho que isso se deve muito ao Gustavo Bartolomeu na direção dele, é transportar esse universo do Lewis Carroll, né, do surrealismo, essa coisa muito louca, enfim, para o teatro. Desde cenário, figurino, tudo se conversa, né? Uhum. O surrealismo, a coisa onírica toda, o elenco ótimo, a direção musical do Gui Leal também, muitas atuações primorosas, né? É um Uhum. musical que eu gostei muito. Vou abrir um parênteses só Hum. para o nosso público, dizer que nós não estamos falando de tudo, de todos esses espetáculos, porque nós não sabemos quais deles serão de fato indicados. Então a gente está fazendo uma recapitulação, um esquenta, Uhum. para que a gente depois veja de O que fato os vale, indicados, né? e aí Será que voltaremos vale, e não aí vale? falaremos É isso. especificamente de cada um deles, Eu tá? falarei todas as injustiças. Ai, o Claudinho gosta de ser o O justiceiro. Vou E ficar o minha Bruno vai máscara de escolher os zorro. lados de onde ele tá, que ele não é pessoa de se omitir. Mas concordo com você, Claudinho. Eu acho que a direção ali fez um trabalho muito interessante. Eu acho que a cenografia e o visagismo com o figurino tem um trabalho muito legal também. Assista o programa do Foyer, em que a gente conversa com o elenco e fala sobre o figurino, sobre os utensílios e tudo que foi usado para fazer o figurino. É uma história muito interessante. Eu acho também que o elenco estava bem, né? Eu acho que foi uma produção muito interessante.
E uma produção também muito importante nesse sentido, de novas produtoras chegando no mercado, que é a produtora da Gabi e do Diego, que o nosso próximo musical da lista também tem eles ali trazendo. Então, são 2 musicais numa temporada de uma produtora nova, o que é muito importante, não é? Claro. E o nosso próximo musical, então, eu não vou falar nada com o Bruno, é Bear, que ficou ali no Mart Hall, que foi um musical que eu acho muito interessante no sentido de público jovem, tal qual Meninas Malvadas. Era um público muito jovem. E foi a segunda chance do Bear no Brasil, É. né? Porque houve uma infame montagem anterior, há uns Teatro anos atrás, no Augusta. finado Teatro Augusta, que, meu Deus do céu, era mais interessante acompanhar o backstage do que necessariamente o Foi musical. cheia de... Teve muitos problemas. A sessão que eu fui assistir do finado Bear antes desse, os microfones nenhum funcionaram. Eu lembro Nada, disso. nada, É, nada. foi- Foi Aquilo realmente... daria um outro musical. Eu começo. Essa história é maravilhosa. A sessão que eu fui assistir começou com um ator, terminou com outro. Ah, que ótimo. Ah, não, mas eu E vivi ninguém isso em Elvis, a percebeu Musical isso. Revolution, tá? Ah, não. Eu vivi em grande Sim, sim, sim. produção. Eu comecei com um, terminou com o outro. Eu fiquei, ué, bom dia. Será que eu tô louca? Não, é caracterização. Ali era uma loucura. Enfim. É isso. Você quer falar alguma Eu coisa? acho que o Cláudia? legal do Bear também é isso, da produtora, né? Da Gabi e do Diego, de pôr novos talentos, né? Atores novos que eu praticamente não conhecia. E Uhum. dessa chance, né? Acho que tem muita chance para ator revelação. É O isso. Vitor Galisteu me impressionou bastante. Enfim, é um musical que eu gostei bastante. Que bom que teve essa nova chance, né? Acho que foi Uhum. bem aproveitado o espaço também. E que é um teatro que só Hall. tem praticamente peça de stand-up, né? E foi bem aproveitado. Eu acho que o outro musical que estava lá antes deles era o Grande Encontro, não é? Grande Que a gente Encontro. falou bastante também para o Bibi anterior. E uma coisa legal do Bear é isso, que o Claudinho falou, que eu acho muito importante, que é esses novos nomes, né? Alguns vindo do projeto Cena 1, que é o projeto da Gabi e do Diego. Outros que já estão ali pela cena, mas que não necessariamente estão fazendo personagens leading actors e coisas assim. Por exemplo, a Manu, né, que tava no Hairspray como cover da Vânia, Sim. e aqui entra com um personagem grande, mostrando toda a sua potência vocal, acho bem importante. Manu Gioielli, aí sim que você fala. Manu, Gioielli. desculpa, a gente não sabe falar seu sobrenome. Ajuda a gente, por favor. Gioielli. O que aconteceu, né, com as Manu Silva dessa vida? Menina, os nomes têm ficado cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Eu para escrever uma matéria, é uma aba só para eu copiar o nome da pessoa e outra aba E pra escrever a gravar é matéria. pior. Eu não gravo, Você não tem gravo que mais falar, nada, né? Você tem que falar. o Ah, nome. eu gravo e eu me lasco Eu nesse sofro, sofá, não é? Não gravo mais nada. Acho né? Vamos lá, agora Muito vamos para bem. o próximo. É, Eles agora- não sabem ser concisos. Agora ela quer comandar, ela quer comandar o programa. Oh, que ela vai roubar meu emprego? Chega Se meia hora liga. atrasada, quer comandar o... Tá roubando meu emprego, viu? As pessoas vêm aqui e tentam roubar meu emprego. Ai, que absurdo. É, você, a Aline Serra já virou pra mim e falou, eu quero ser apresentadora Aline, meu emprego. Vou fazer, Por favor. vou fazer a Desculpa, Suzana Aline, Vieira. nasceu Roubo pra isso. dela! Mas aí já- Roubo dela! Mas eu não tenho cacife, eu não tenho essa pro... Eu vou cantar? Não tem! Menino, não tô Até o fim podendo. deste programa, Isabel cantando pra Fiz nossa graça, audiência. Espere os Nossa. reclames do Plim Plim. Não, espere os reclames, talvez eles nunca cheguem. Espera aí, fica aí um tempão. Bom, nossa próxima categoria é a última nesse sentido, não é? Em que a gente classificou como revisitação e memória da cena. Não é? Tem um musical aqui que eu acho que não entra, O Aqui mas Jazz, coloquei, né? que é o Aqui Jazz, que é Que muito tá em recente. Eu acho cartaz. que não, Recente, não entra ainda. não entrará. entra, né? Então temos o Dizzy Croquettes, que aconteceu lá no Teatro Itália. Os dois. E o Aqui Jazz também. Tá tudo ali. É. O Teatro Itália tá tendo uma curadoria muito grande também, né? A Do gente Marcos Veríssimo. Marcos Veríssimo à frente Incrível. desse renascimento do Teatro É. Itália, né? Teatro Nossa, Itália. uma Isso é outro teatro no centro. Uhum. Num prédio histórico. Um prédio Menina, eu histórico. adoro esses teatros no E é um centro, porque é teatro 10 minutos aqui do histórico foyer, é tudo também, ótimo. é. Quando fala assim, a gente vai sair do foyer, fala, cara, 10 Não, e eu minutos. adoro também porque todos eles são, sei lá, 5 minutos do metrô. Uhum. É maravilhoso. E são boas estruturas, São né? boníssimas. Por quê? Porque são, em sua maioria, pelo menos os que sobraram, são teatros antigos que foram construídos quando pessoas de teatro ocupavam teatros. Não vamos esquecer que tem um teatro ali
que foi construído pela Miriam Meller, ali no centro. Como que é o nome desse teatro? Meu Paiol? Deus do céu. O Paiol Cultural, Paiol. que depois foi ocupado pela Sim. Bujanra e tudo mais, que é um teatro que tentou não sei como é que ele está agora. Houve um momento que ele tentou um renascimento, mas ele ainda precisa que alguém pegue de fato para que ele renasça. Exista. Mas é um bom É um teatro. bom teatro. E o Itália é isso. O Itália é um excelente teatro. Eu já estive em cartaz no Itália, como autor, no caso, né? Porque não me dou essa. Ah, não, você vai cantar comigo. É um dueto. Você sabe que eu canto, né? Que bom que eu Ai, não. para. Você toca Se é pra- violão, eu Márcio. canto. Se é pra te botar cantando, eu canto. Olha pra quem que ela vai propor isso. Já vi Bruno nos palcos do Teatro Santander, inclusive. Isso a gente não Gente, fala. é verdade. Enfim. Você nem Vamos falar do vou, espetáculo, né? Dizzy Aqui, ei. Croquettes. Olha, Desencroquetes. Vai, começa. Volta aqui, aí. volta aqui. Olha, no meu caso em particular, né? Eu lembro de ter visto os Desencroquetes originais. Sempre que eu falo isso, falo, gente, que eu sou velho, mas enfim, eu também tinha pouca vivido, não, idade. velho? Ei. Eu era menor de idade, eu fui escondido e tudo. Mas realmente foi um fenômeno naquela época o Desencroquetes. E desde então, o Ciro Barcelos está sempre dando um revamp, né, no Desencroquetes. Eu já vi depois no final do Teatro Augusta, no Paris 6 da Rua Augusta, também finado. Enfim, antes de ser Tóquio, como chamava? O Tóquio Hall? Tóquio Marine Não, Hall? era Não, Credit Card Hall? Não, era o Tom Brasil. Depois Tom de Brasil. Tom Brasil. Tom Brasil. É. Enfim, e agora finalmente ele fez uma peça musical que é mais ou menos um espetáculo da época, mas também contando como surgiu, né, o grupo Desencroquetes, que acho que tem essa importância histórica. Realmente o Desencroquetes tem uma importância histórica não só teatral, mas nos costumes e na época que foi feito, que era a época da ditadura, e era uma coisa toda homoerótica, enfim, e tem toda essa importância, né, para uma nova geração assistir, né, ter uma ideia de como foi o Desencroquetes, né. É o teatro ganhando pela irreverência, né? Eu acho que essa montagem, teve uma montagem em 2015, essa é mais bem sucedida do que a de 2015, porque traz um pouco mais dessa irreverência. Eu gostaria de ver mais loucura, gosto muito do Teatro Itália, mas eu fiquei às vezes com uma sensação que o espaço era pequeno para aquele tanto de ator. Parecia que as pessoas iam ali se bater. É muito importante ter o Ciro em cena, contando a história, sentando ali, né, na boca de cena, falando com a plateia, trazendo como sobrevivente mesmo desse teatro que era muito memória teatral, viva, que né? era proibido, que era tudo isso, né? E que eles tiveram que ganhar vida na Europa para poder existir, sobreviver, e ficaram muito famosos, ganharam padrinhos conhecidíssimos. Então, assim, é importante você ter essa noção da história, da brasilidade ganhando o mundo, né, para poder existir. Então, acho que é muito E o importante. Ciro, que fez o roteiro, também foi o coreógrafo, foi o diretor da peça, ele teve a esperteza, para quem viu o documentário, que tem um documentário ótimo sobre o Desencroquetes, tirar certas passagens, né, que não caberia, talvez, num teatro musical, né, numa comédia musical. Eu tendo a achar que a Akira, por exemplo, falou uma coisa que é bem verdade. Essa é a montagem mais bem sucedida de uma obra sobre os Desencroquetes, porque, acho eu, é a primeira montagem que o Ciro Barcelos realmente se cerca de profissionais do ramo. Teve isso. O Kleber, montanheiro que a gente falou aqui, faz parte. É uma ficha técnica. Ariane. Então, assim, eu tendo a imaginar que a história dos Desencroquetes vai ser muito bem contada quando ela sair das mãos do Ciro. O que eu quero dizer com isso? Que o Ciro não pode contar a própria história? Não, ao contrário. Acho que o Ciro estar em cena é brilhante, é excelente. Eu fiquei muito tocado de vê-lo em cena. Mas eu gostaria que alguém dirigisse, eu gostaria que alguém fizesse o roteiro. Um olhar de fora. Porque o olhar de fora a gente sempre tem com o que ganhar. Pode ser. Inclusive para expandir coisas, né? Inclusive para ouvi-lo. Inclusive, não estou dizendo que o Ciro não seja um grande artista. Quem sou eu para dizer qualquer coisa de Ciro Barcelos, imagina. Mas quando alguém se propuser a contar a história do Zizi e tê-lo como parceiro, aí eu acho que nós vamos ter, de fato, um grande espetáculo Acho que sim. sobre esse grande momento da nossa história. Muito bom. Eu acho que, então, a gente termina essa nossa lista prévia do que a gente acha que estará por aí no Bibi, não é? E, enfim,
voltaremos em breve pra, de fato, pegar todos os indicados e aí destrinchar. E aí Claudinho vem com a sua armadura de justiceiro, né? Bruno vai tirar e colocar o óculos. E aí a gente vai ter toda a nossa pataquada da edição, não é? Mas acho que a gente pode fazer um grande pupurri aqui, rapidíssimo, do que ainda vem esse ano, pra que já fique aí do que entrará pros próximos bibis, não é? A gente tem chegando em São Paulo Hair, tá lá no Rio, não é? A gente tem Chorus Line ainda pra este ano, Mudança de Hábito, Mães, que foi uma produção que ninguém estava esperando, sinceramente, não é? Quando a gente Sim. fez o nosso apanhado de final de ano, não estava na nossa lista, porque a gente não tinha ideia Sim. da Aham. próxima, inclusive, Claudinha. Dona Cláudia Raia, se a senhora puder avisar a gente com antecedência, Ah, seria ia lindo. dar uma É. ajuda, né? A gente É. vai amar poder divulgar com Você é ótima antecedência. de produção. Ajuda a gente Só aí a uma saber. coisa, o Mudança de Hábito chega em São Paulo ano que vem, É, né? ano que vem, mas tá É no isso, Rio. Tá no estreia no Rio, Rio. com cartaz pra lá. Tem Titanic vindo aí também, que nós aqui do Foyer, enfim, nosso time todo, você não, porque você deu uma debandada, não é, Bruno? Então você ainda não tá no nosso A gente elenco. vai a caráter. A gente vai a caráter, você na precisa estar escolhendo estreia. sua Cosplay, a gente vai de fantasia. cosplay. Eu vou de Jack. A Kira vai de Jack, Claudinho vai de Porta. Eu sou parte do bot junto com o Pedro. Você pode escolher. Ainda temos o quê? O iceberg. Eu acho que eu realmente debandei na hora certa. Nada por acaso. Mas eu tô cantando essa bola desde o ano passado, final do ano passado, que é de todos os musicais que já vieram para o Brasil, Titanic é o meu favorito. Eu tô, E é comédia. olha, esperando ele ardentemente. Então, se me ver no teatro vestida de bote, não estranhe. E detalhe, não é Titanic, né? É Titanic. Uhum. Titanic. Titanic, porque o Titanic ainda vem. Uhum. O musical Titanic ainda vem aí. E temos também Quem é João, que chega ainda nessa leva, dentre esses nomes, o nosso único brasileiro. Sim. Não, tem o Norma Bangel também, que vai estrear agora, Uhum. né? No SESI, no Teatro do Sim. SESI. É que a gente recebeu essa semana, eu não consegui pautar, recebi não deu ontem, tempo. né? Norma Bem, Bang. E temos. É porque vocês não leem minha coluna, que eu já falei isso há muito tempo. Mas o Norma Bangel, nós teremos esse com exclusividade, hein? Chico Sainz, musical sobre Chico Olha. Sainz. Tem Diana, que foi anunciado Sim. ontem. Ontem, esses Eu acho dias. que foi Uhum. esses dias. Musical da Diana. É que ontem, nessa Ontem- linha cronológica, não é ontem. Porque também quando foi esse programa Ontem, sair, não quando é nós mais estamos ontem. gravando. Ontem quando estamos gravando. Então foi Hoje é muito dia recente. 26, pode falar? Não, hoje é dia 27. 27. Pode falar se também você tem acertar um- o dia. Tem um gente. musical que eu tô sabendo. Deixa Olha. você, Bruno. Ó, Olha, Também ainda tem um esculhambando o musical, estúdio. o D-Book, né? Hã? O D-Book, o musical D-Book, que é um que eu tô exatamente. assim, acompanhando desde a origem há muitos anos, que é o sonho de um amigo meu fazer, né? Uhum. E que bom que finalmente vai estrear. É. E o da Fafá de Belém. Tem o Ai. musical da Fafá de Belém. Mais um Que musical. surgiu agora a Biográfico. notícia de que Lucinha Lins será a Fafá de Belém. Lucinha Lins vai participar. Ainda não sabemos se de fato Ah, será entendi a que ela Fafá. seria. Eu também tinha entendido isso. Anunciaram que ela seria a Fafá mais velha, mas isso não foi confirmado Ah. ainda. Vai ver quando o programa for ao ar já esteja confirmado, né? Mas Vamos no momento ver. que estamos gravando, sabemos que ela estará entendi. no musical. Ah, Tá bom. Não, e Legal. tem muita coisa ainda. Tem a volta do Saltimbancos Trapalhões, né, do Charles Miller e Cláudio Uhum. Botelho. Tem o retorno de Mamma Mia, provavelmente. Tem o retorno do Rei do Rock. E tem um musical que vai desmentir a aposentadoria de Miguel Falabella. E tem mais um que, assim, está nas trincheiras, né? Ninguém sabe se é verdade ou não. Eu ainda não ouvi confirmações de fato. Mas que virá pro ano que vem, que é Shrek, não é? Houve boatos com também. Gustavo Bachelot, né? É. Dirigindo. E a Gaiola das Loucas. A De Gaiola novo das Loucas também. vai ser produzida pelo cara do Rock in Rio, como ele chama? O Medina. Medina, O né? Medina. Projeto do Medina, Já né? a Medina. Bom, enfim, tem E também muita temos os coisa. musicais que eu fiz uma lista, não sei se dá tempo, se vocês cortam, dos que não estrearam. Ah, mas eu acho que a gente vai voltar pra falar disso, Claudinho. Então tá bom. Eu Então fiz uma fica com a lista, gente, porque a gente vai voltar. aguardem, daqueles musicais que foram prometidos e por um motivo ou outro acabaram não estreando. E a gente torce para que estreiem o ano que vem. Desculpa, então posso dar mais um furo aqui? Nossa. Que é um musical da Dalva de Oliveira que finalmente vai sair. Que Ah, legal. O musical da Dalva de Oliveira. Não, Merecidíssimo. que é com texto do Renato Borg. Sim. É o mesmo musical que Marília Estrela d'Alva, que Marília Pera fez nos anos 80. Uhum. Era para ser Laila Garran, não sei se continua Laila Garran. O que sei é que ano que vem estreia.
E falando em Lara Garran, eu acho que faltou um musical aqui, agora me dei conta. Nilda Furacão. Que é o Nossa História com o Chico Buarque. Que volta. Não, mas Não, que tem entra no Chico. Bibi, não entra? É verdade, entra no Bibi. Verdade. Nossa História com o Chico Buarque entra no Bibi. A gente pode falar muito rapidamente. Eu adorei. Eu achei, sinceramente, recebemos aqui o elenco também, uma produção com uma dramaturgia muito forte, eu achei. Uma Muito. dramaturgia muito bem Rafael amarrada. Gomes e o Vinícius Vinícius Calderone, que é Hum, ótimo, né? Que é brilhante. Pra mim, se esse mundo for justo, né? Dupla de Elsa. Não, só o Vinícius Só o foi na Elsa, não Vinícius? foi na Elsa, Tá. não foi. O Rafael ia fazer e não fez. é Mas só pra verdade. dizer, Rafael eu ia acho fazer que espero que seja indicado a melhor roteiro e espero que ganhe. Peço desculpas à nossa audiência. Caso tenhamos esquecido alguma produção desta leva que pode vir a concorrer o Bibi, Escreve porque é muita aí coisa. e reclama, xinga a gente, tá tudo certo. Por Dei favor, audiência. xinga o Bruno, Eu? que ele tá desaparecido. Isso. Aproveita, faz Ele isso. merece. E a gente volta lá para meados de novembro. Antes voltaremos com as indicações do Bibi, aí daremos os nossos pitacos, mas também voltamos em meados de novembro para falar do que vem aí ano que vem, do que não estreou esse ano e ficou pro ano que vem. E aí a gente vai ter o nosso programa do Feliz Ano Novo, não é? Combinado. Perfeito? Recebo vocês de novo, então. Naturalmente. Todo mundo Se vem? Tá estiver todo vivo mundo com até lá- contrato renovado com o Foyer? Sim, por favor. Opa! Então tá bom. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Foi divertidíssimo, não é? O nosso esquenta do Bibi Ferreira. E voltamos em breve, então. É isso, não é? Dentro em breve, nos acompanhem nas nossas redes sociais, nos acompanhem onde nós escrevemos, nos acompanhem até em casa, se quiserem também. Nos sigam no metrô, eventualmente. Eu peço que não. Não me Eu assusta. peço que não. Ele gosta de um stalker, né, o Bruno? Se estiver fazendo nada. É isso, então. Podemos encerrar o nosso programa de hoje? Podemos. Podemos. Então vamos lá. Então, Beijo, até a próxima. tá.